E aí pessoal, Daniel Godfried aqui de novo no canal Jesus em Mim. Muitas pessoas nessa época do ano têm o costume de fazer os seus alvos, as suas metas para o ano seguinte ou para o semestre seguinte, e eu particularmente acho isso uma ótima ideia. E nesse vídeo, de forma bem prática, eu queria te dar 5 dicas para você fazer os seus alvos e também falar um pouco sobre o que a palavra fala sobre isso. A primeira dica é entender a importância de estabelecer alvos para as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de propósitos. Ele não faz as coisas por acaso, sem finalidade ou ao acaso. Olha o que a palavra diz em Provérbios 16:4, na versão NVI, fala: o Senhor faz tudo com um propósito. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus também sabia muito bem o que ele devia fazer aqui na terra. Ele disse em João 17:4, eu te glorifiquei na terra, ele falando para o Pai, completando a obra que me deste para fazer. Se ele pôde dizer que ele completou a obra, é porque ele sabia exatamente o que ele deveria fazer, exatamente qual era o alvo, o objetivo dele aqui na terra. Paulo também entendeu isso. Em 1 Coríntios 9:26 ele fala: assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar. Então ele não estava desferindo golpes no ar, sem propósito, sem atingir ninguém, mas ele tinha meta muito clara, e só por causa disso, em 2 Timóteo 4:7, é que ele pôde dizer que tinha completado a carreira. Acontece que quando nós estabelecemos e quando nós temos alvos bem claros para a nossa vida, esses alvos eles nos ajudam a direcionar as nossas atitudes no dia a dia. Se eu sei exatamente aonde eu quero chegar, as minhas decisões, as minhas atitudes no dia a dia são influenciadas diretamente para atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho um alvo, um objetivo de passar no vestibular ou em algum concurso, as minhas atitudes no dia a dia devem condizer com esse alvo. Então, eu vou estudar no meu dia a dia para poder passar nesse concurso ou no vestibular. Outro exemplo, se eu tenho o alvo, o objetivo de ser mais parecido com Jesus, as minhas atitudes no dia a dia precisam condizer com isso. Então eu vou no dia a dia negar a minha carne, vou fugir do pecado e vou procurar ser mais parecido com Jesus. Então nós precisamos de alvos na nossa vida bem claros, porque eles nos ajudam a nortear as nossas decisões e atitudes ao longo do nosso dia a dia. A segunda dica que eu queria te passar é: defina categorias. Não sai listando agora um monte de alvos, mas primeiro define algumas áreas e dentro de cada uma dessas áreas você começa a colocar os alvos para o ano. A minha esposa e eu, nós sempre fazemos nossos alvos para o ano seguinte. A gente costuma dividir em mais ou menos as seguintes categorias. Primeiro, vida com Deus. E aí aqui você coloca os seus alvos relacionados à comunhão com Deus, palavra, oração, áreas que você precisa mudar, dificuldades no seu caráter. Outra categoria poderia ser relacionamentos. E aí aqui você põe os seus alvos relacionados a casamento, família, marido, esposa, filhos, ou outros relacionamentos da sua vida, como amigos, companheiros. Outra categoria seria o reino de Deus, e aí aqui você pode colocar os seus alvos do discipulado, alvos na igreja, na casa, no grupo caseiro, ou também outros projetos que você quer implementar para o Senhor ao longo desse ano. Mais uma categoria seria a área do sustento, e aí aqui você pode colocar alvos relacionados a finanças, profissão, trabalho, estudos. Você também pode colocar outras categorias, como físico, saúde, e aí você pode colocar coisas como médicos que você tem que ir, ou até mesmo relacionado ao sono, alimentação, saúde. E por fim você pode colocar um extra. Eu costumo colocar essa categoria de outros e aqui colocar coisas como viagens ou planejar nossas férias e também colocar de repente alguma compra que você acha interessante para esse ano. A terceira dica é: ore buscando saber qual é a vontade de Deus para cada uma dessas categorias. Não comece agora a fazer um monte de alvos sem buscar o que Deus quer para a sua vida nesse ano. Senão você vai perder muito tempo investindo e correndo atrás de coisas que talvez nem seriam a vontade de Deus. A palavra fala em Efésios 5, nos versículos 15 a 17, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós temos que compreender a vontade de Deus para as nossas vidas em cada uma dessas áreas. Provérbios 19:21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então nós precisamos, para cada uma dessas categorias, reino de Deus, comunhão com Deus, família, você precisa procurar saber qual é a vontade de Deus. E pergunta: Senhor, quais são os alvos que tu tem para mim em cada uma dessas áreas? A quarta dica: detalhe e anote esses alvos.
Você pode trabalhar seus alvos, esse detalhamento deles, de duas formas. Pode ser uma forma mais genérica, mais subjetiva, e aí muitas pessoas costumam chamar isso de objetivos, ou você pode trabalhar os seus alvos de uma forma mais específica, mais quantitativa, e aí muitas pessoas chamam isso de metas. Então, um exemplo de objetivo, algo mais genérico, seria ter mais comunhão com Deus. Então você pode estabelecer um alvo para a sua vida esse ano de ter mais comunhão com Deus. Mas você pode também estabelecer uma meta, que é algo um pouco mais específico, como, por exemplo, ler 3 capítulos da Bíblia por dia, ou orar 15 minutos por dia, ou jejuar pelo menos uma vez por semana. E aí você está colocando alvos um pouco mais detalhados e específicos. Eu não vou detalhar nesse vídeo como você pode fazer para definir as suas metas para esse ano, caso você queira entrar mais no detalhe. Mas existem muitos materiais na internet que te ajudam nisso, e você pode procurar uma metodologia chamada SMART. Ela diz que as tuas metas elas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e medidas ao longo do tempo. Eu só queria fazer um comentário com relação a essa metodologia, que ela diz que as tuas metas elas têm que ser atingíveis. Mas se o Espírito Santo te disser para colocar um alvo para esse ano, uma meta que parece ser impossível, coloca mesmo assim, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis e para Ele nada é impossível. E se essa meta for atingida ao longo desse ano, aí sim toda a glória vai para o Senhor, porque não tinha como você atingir pela sua própria força, pela sua capacidade, essa meta que era impossível. E por fim, depois de detalhar os teus alvos, seja de uma forma mais genérica ou mais específica, não esqueça de anotar, porque isso vai ser essencial para a próxima e última dica. A quinta dica é: acompanhe periodicamente. Não adianta você simplesmente escrever e detalhar os seus alvos e colocar numa gaveta e esquecer esse papel ou colocar ele fora. Mas primeiro compartilhe isso com um amigo seu, ou com a sua esposa, com seu marido, discipulador, líder, pastor, companheiro. Compartilhe com alguém os seus alvos e depois juntos acompanhem periodicamente. Então, ao longo do ano, orem por cada um desses alvos e confiram se as suas atitudes elas estão condizendo com esses alvos. Então, você pode, ao longo do ano, ir checando: olha, isso aqui que eu defini e coloquei diante do Senhor para o meu ano, as minhas atitudes realmente estão condizendo com esses alvos? Filipenses 4:6 fala para nós colocarmos tudo diante do Senhor em oração. Então não se esqueça de colocar cada um desses alvos em oração ao longo do ano diante do Senhor. E quando esses alvos forem se cumprindo, você for atingindo cada um deles, você precisa dar glória a Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Cada alvo atingido precisa glorificar o nome de Deus. Graça e paz sobre a tua vida.